Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência hoje à nossa série de vídeos tutoriais, vídeos manuais sobre os equipamentos Brasiltec. Eu vou estar mostrando para vocês hoje este controlador automático de fator de potência. É um equipamento bastante inteligente, bastante completo, que gerencia o fator de potência da instalação e liga e desliga os capacitores conforme a necessidade em cada momento. Esse produto ele é recém-lançado no Brasil. Ele possui alguns diferenciais em relação aos outros modelos de controlador que a Brasiltec também possui em linha. Esse equipamento então, ele além de mostrar e corrigir o fator de potência e controlar, ele também tem uma série de outros parâmetros que ele mostra. Então ele tem multifunções de leitura, outros parâmetros, outras grandezas elétricas que ele mostra, né? Que eu vou estar apresentando para vocês aqui no decorrer desse vídeo. Primeiramente, pessoal, eu queria mostrar para vocês a parte de ligação física desse equipamento, né? Deixa eu virar ele aqui para mostrar melhor aqui a parte dos terminais de ligação. Deixa eu tirar minha chave daqui, tentar focar aqui para vocês, pessoal. Na parte de cima aqui do controlador, ficou bom. Ele tem os terminais onde estão os dois fiozinhos ligados, os bornes 1 e 2, que é a alimentação dele. Nesse nosso caso aqui eu estou alimentado ele em 220. Tem esses outros 3 bornes, mas na verdade só usa 2. Tá vendo ali o símbolo de TC? Vou focar lá embaixo, 11 e 13, onde você vai conectar o TC, o transformador de corrente. Certo? E no 1 e no 3 é a alimentação. Tá vendo que está passando num fusívelzinho? Na parte de baixo aqui, pessoal, eu tenho as saídas, as borneiras referentes às saídas, que são essas, e as borneiras referentes ao relé de alarme, que está simbolizado aqui nesse esquema elétrico. No terminal número 14, no borne número 14, que é esse primeiro aqui de baixo, pessoal, que é esse primeiro aqui, é o comum de todos os 12 relés de saída, tá vendo? Então entra uma fase ali, tá vendo a fase C, entra no 14, que é o comum de todas as saídas, e do 15 até o 30 são as saídas para ligar as contactoras que posteriormente vão manobrar os capacitores, vão ligar os capacitores para fazer a correção. Certo? Um detalhe importante, pessoal, nessa questão aqui das ligações, note ali as 3 fases, as 3 linhas A, B e C. Esses equipamentos, esses controladores Brasiltec não utilizam o neutro. O pessoal às vezes questiona a gente, a alimentação dele é 220 fase neutro. Errado. Quando você faz a medição de fator de potência entre fase neutro, ou seja, em defasagem de 180 graus, você não tem uma precisão tão interessante como se você fizer a medição entre fase e fase, que é 120 graus, desculpa. Então todos os controladores Brasiltec são de alimentação entre fase e fase, ou fase 220 ou fase em 380. Jamais teremos controlador com alimentação em fase neutro, porque você não consegue uma precisão aí na parte de leitura para posterior correção. Ainda aqui nas questões de ligação física, a gente tem os terminais número 31 e 33, que é a saída, o contato aberto da saída relé, para quando tiver abaixo ou acima da tensão configurada, ou tiver com excesso ou falta de capacitor, esse alarme aqui acaba ligando, acaba fechando para ligar um buzzer, alguma coisa na porta do painel para indicar que o fator de potência está ruim, ou que está em sobretensão, ou que está em subtensão, certo? Então nessa questão física, pessoal, o principal aqui é vocês tomar cuidado com a posição do TC em relação à alimentação. Tá vendo ali que a alimentação do 1 está pegando da fase B e o 3 está pegando da fase C. O TC está na fase A, tá vendo? Esse aí é o critério fundamental e principal para o funcionamento do controlador. Ou seja, isso quer dizer que o TC nunca pode estar em uma das fases de alimentação do controlador. O TC sempre vai estar na fase oposta. Se você não tomar esse cuidado, não vai funcionar, pessoal.
tem que verificar certinho quando estiver instalando, para pôr o TC na fase oposta às fases de alimentação. Outra dica importante que o pessoal às vezes comete alguns pequenos deslizes é com a posição do TC em relação à fábrica. O TC ele é um equipamento danado, ele só consegue medir o que está à frente dele. Então é super importante que o TC esteja na entrada geral da fábrica, na entrada geral da instalação. Toda a carga da fábrica, inclusive o banco de capacitor, tem que estar depois do TC. Então isso também é importante para o funcionamento e que o pessoal às vezes acaba cometendo os deslizes. Normalmente quando o pessoal liga pedindo suporte, o que é? Os problemas acontecem com relação ao TC. Ou ele está na mesma fase de alimentação e aí não vai funcionar, ou às vezes o pessoal coloca o TC depois dos cabos que alimentam o banco de capacitor. Também não vai funcionar, pessoal. Então tem que tomar esse cuidado, seguir esse esqueminha elétrico aqui, aí não vai ter problema. Deixa eu voltar aqui ao frontal novamente do controlador. Vou colocar ele deitadinho aqui para a gente conseguir focar legal aqui para mostrar as outras informações. O pessoal também tem algumas dúvidas que eu já vou esclarecer aqui nesse vídeo, quanto a essa referência, que é que define, que identifica o controlador. Tá vendo a referência? FPB0232. Essa referência aqui, se você jogar lá no site da Brasiltec, tem um campo de busca lá, de pesquisa, ele já vai explodir para ti esse controlador na tela. Aí vai estar a descrição certinho, você vai conseguir entender. Mas eu vou explicar para vocês aqui o que significa. O F é de fator FPB, fator de potência Brasiltec. O primeiro dígito numérico aqui, que é o 0, define se o controlador é monofásico ou trifásico. Se for 0, o controlador é para medição monofásica, ou seja, utiliza só um TC. Se for 1, o controlador é trifásico, para instalação onde você vai utilizar 3 TC. É muito pouco utilizado os controladores trifásicos, porque dentro de uma fábrica, como 90% das cargas são motores, então o fator de potência ele normalmente é equilibrado nas 3 fases. Você só vai usar um controlador trifásico quando o fator de potência de cada fase for bastante desequilibrado. É muito raro esse tipo de aplicação. Voltando aqui à explicação então. 0 significa que é monofásico, medição por 1 TC, e 1 significa que é medição por 3 TC, que é o trifásico que o pessoal chama. O 2, o segundo dígito aqui, pessoal, se tiver em 2, significa que a alimentação do controlador é 220 fase-fase. Se tivesse o 3 aqui, significa que a alimentação do controlador é 380 fase-fase. Terceiro dígito, pessoal. Se for o 2 aqui no terceiro dígito, significa que o controlador de fator de potência possui 6 saídas. Se for o 3, pessoal, significa que o controlador de fator de potência possui 12 saídas, que é esse nosso caso. Se for o 4, pessoal, significa que o controlador de fator de potência possui 16 saídas, certo? O mais comum, normalmente, ou é 6 saídas ou é 12 saídas. 16 saídas é totalmente desnecessário, né? Mas, enfim, o quarto dígito e último, pessoal. Se for o 1, significa que o tamanho físico do controlador, o tamanho físico dele, a altura, a largura, é 113 por 113 milímetros. Se for o 2, que é esse caso aqui, significa que essas dimensões aqui, altura e largura, é 144 por 144. Então, só recapitulando, o que é esse nosso controlador? Fator de potência Brasiltec, medição monofásica, usa só um TC, 220 volts fase-fase e alimentação, 12 saídas de controle e tamanho físico de 144 por 144. Beleza, pessoal? Então vamos aqui a algumas explicações sobre essa parte gráfica aqui do controlador, esse frontal dele. Ele possui aqui 12 LEDzinhos, nesse caso, que cada LEDzinho desse aqui vai acender conforme as saídas forem ligando.
Aqui a gente tem uma série de LEDzinhos e eu quero explicar para vocês um pouquinho aqui. Esse equipamento, ele além de corrigir, como eu falei no início, além de corrigir, de mostrar e controlar o fator de potência, ele também é um multimedidor, porque ele te mostra outras grandezas elétricas. Então, quando eu estiver referenciando esse lado esquerdo aqui dos LEDs, seriam os parâmetros de medição. Quando eu estiver olhando para o lado direito dos LEDs, é os parâmetros de configuração, conforme está escrito aqui, certo? Por exemplo, pessoal, eu quero medir tensão. Eu venho aqui, pressiono para baixo, tá vendo o LEDzinho verde, ó? Ele está correndo. Eu vou olhar agora, eu quero medir, estou vendo os parâmetros de medição. Eu vou ali na tensão, ó. Tensão 209.5, porque estou alimentando ele em 220 volts. Ok, pessoal? Aqui, esses dois LEDzinhos abaixo do visor, deixa eu focar aqui para vocês conseguirem ler ali, pessoal. Contando o tempo para desligar a saída. Contando o tempo para ligar a saída. Então, quando o controlador estiver contando um tempo para desligar um capacitor, esse LEDzinho aqui vai acender. Quando o controlador estiver contando o tempo para ligar uma saída, esse LEDzinho aqui é quem vai acender. Aqui são os LEDs referentes à posição de alarme. Quando esse LEDzinho aqui estiver aceso, significa que o relé de alarme lá está ligado por sobretensão, subtensão ou excesso de distorção harmônica. Quando esse LEDzinho aqui estiver aceso, que é o caso agora, o relé lá está ligado por falta ou excesso de capacitores. Certo, pessoal? Aqui eu não estou com o TC conectado, obviamente ele não vai controlar nada. É só para mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar as questões, vamos falar um pouquinho sobre as questões de configuração desse controlador. É bastante simples, pessoal. Como é que você acessa os parâmetros de configuração? Esses parâmetros aqui. Seguro pressionado a tecla 7 por 3 segundos. Solto. Primeiro parâmetro que está mostrando ali é Alt, se é automático ou manual. Eu dou um pulso na tecla 7, eu entro nesse parâmetro. Eu posso optar em botar em automático on, que seria automático, ou automático off, que daí o controlador só vai funcionar em modo manual. Como o objetivo do controlador é fazer a correção automática, eu vou colocar automático on. Dou um pulso na tecla 7, gravei o parâmetro e ele voltou para o nome do parâmetro aqui. Vou para o próximo parâmetro, pessoal. Desculpa, para baixo. Cosseno, certo? É onde eu vou definir o fator de potência desejado. Dou um pulso na tecla 7 e entrei nesse parâmetro. Eu vou colocar aqui no nosso caso o fator de potência indutivo desejado. Vou colocar, por exemplo, 0,94, pessoal. Pressionei a tecla 7, gravei o 0,94, voltou no parâmetro fator de potência. Vou para o próximo parâmetro, que é o DEL, é o tempo de acionamento dos capacitores. Dou um pulso na tecla 7, entro no parâmetro. Vou deixar em 30 aqui, pessoal. 30 segundos. É um bom tempo, tá, para acionamento dos capacitores. Normalmente o pessoal costuma deixar assim mesmo. Dou um pulso na tecla 7 e voltou no parâmetro. Vou para o próximo parâmetro, pressionei para baixo. É o DEL, que é o tempo de descarga dos capacitores. Dei um pulso na tecla 7, pessoal. Ele está em 0, vou colocar em 40 segundos. O que significa isso? Então o controlador desligou a saída 1, por exemplo. Ele só vai ligar a saída 1 novamente depois de 40 segundos, que é o tempo que eu coloquei aqui. Normalmente o algoritmo interno desse controlador ele sempre vai buscar ligar outra saída, mas em últimos casos ele vai esperar 40 segundos para ligar essa mesma saída aqui. Vou para o próximo parâmetro, pessoal, que é o valor de sobretensão, OL. É o valor de sobretensão em relação à alimentação. Qual que eu vou colocar aqui? É 220 a alimentação do controlador, vou colocar 250 volts, certo? Dou um pulso na tecla 7, gravei. Vou para o próximo parâmetro, pessoal. Taxa de distorção harmônica máxima permitida. Tá vendo ali, ó, o LEDzinho verde? Taxa de distorção harmônica máxima permitida. Pressionei a tecla 7 e entrei nesse parâmetro.
Eu vou colocar aqui, pessoal, até 15%. Até 15% de harmônica você consegue trabalhar, fazer a correção do fator de potência sem precisar de filtros de harmônicas. Acima disso, já precisa ser feito um estudo melhor de como proceder, né? Mas num contexto geral, dificilmente uma fábrica aí, onde só tem motores, vai ter problema de harmônica, né? Vou colocar 15%, pessoal. Opa. Gravei o 15%. Vou para o próximo parâmetro. Aqui é o CT, que é o valor do transformador de corrente, é o valor do primário do teu TC, que vai estar instalado. Ah, é 500/5 meu TC, então vou pôr 500 aqui. Dei um pulso na tecla 7, gravei o 500. Vou para o próximo parâmetro, pessoal. CAP, que é o valor do primeiro capacitor, o valor que está ligado na primeira saída. Normalmente, pessoal, a gente recomenda, e é preciso, vocês vão entender depois pelo código de sequência de operação, que nas primeiras saídas sempre tenha o valor do capacitor mais pequeno do teu banco. Normalmente o capacitor mais pequeno que você tem no banco é 1 kVAr. Então vou colocar 1 kVAr aqui nesse parâmetro, vou dar um pulso na tecla 7, gravou 1 kVAr e voltou para o parâmetro CAP. Aqui é o PROG, PROG, que é o código de saída. Eu vou dar um pulso aqui nessa tecla e vou colocar o PROG 4. Depois eu vou explicar um pouquinho mais através do manual, pessoal, o que é esse código de sequência de operação. Gravei o 4. Vou para o próximo parâmetro, que é o output, que é o número de saídas que você está usando do controlador. Está vendo o LEDzinho aqui? Referente à configuração, saídas utilizadas. Dou um pulso na tecla 7, entrei no parâmetro. Ah, vou trabalhar com 12 saídas, coloco 12 aqui. Vou trabalhar só com 6 saídas por enquanto, coloco 6 aqui. Vou deixar setado 12, pressionei, gravei o parâmetro. Veja que o LEDzinho já chegou no final dessa questão de configuração, ou seja, já terminei de configurar o meu controlador. Seguro pressionado a tecla 7 por 3 segundos, ele terminou a configuração. Em teoria agora está pronto, só soltar ele na instalação, ele já vai começar a fazer a correção tudo certinho, né? Normalmente, se tu tiver numa aplicação, tiver na fábrica soltando agora o controlador, o valor de fator de potência mostrado no visor, ele vai ter que ser, por exemplo, 0,5, 0,50, 0,60, 0,30. Não pode ter o negativo na frente. Se tiver o negativo na frente, quando você acabou de ligar, é porque o teu TC lá atrás está invertido. Aí você só troca os dois fiozinhos lá atrás, ele já vai voltar, vai mostrar positivo. Quando estiver mostrando negativo, significa que a rede já está capacitiva, tem excesso de capacitor, daí o controlador vai tentar desligar. Mas se eu acabei de soltar ele na fábrica, não tem nenhum capacitor ligado, ele tem que mostrar um valor positivo. Se mostrou um valor negativo, vai lá atrás, inverte os dois fiozinhos no controlador, já vai voltar a funcionar. Perfeito, pessoal. Então ele vai te mostrar, se tiver tudo funcionando, um valor aí de 0,50, 0,60, 0,40. E à medida que for ligando os capacitores aqui, ele vai subindo esse valor até ficar acima do 0,95, 0,94 que a gente colocou lá no parâmetro de fator de potência desejado. Certo, pessoal? Tá, então eu vou falar um pouquinho agora sobre aquele código de sequência de operação. Lembra? Vou voltar aqui, ó. Código de saída, tá vendo? Que você seta. No manual está explicando bem certinho, vou trazer o manual para cima aqui do controlador para a gente focar e falar um pouquinho sobre esse código de sequência de operação. Essa questão de código de sequência de operação é uma tabelinha que foi desenvolvida pela Siemens há muitos anos atrás para os controladores deles e que ao longo do tempo o pessoal foi utilizando essa mesma tabela, né? Então o código de sequência de operação ele define como está os capacitores ligados, qual é a configuração de capacitores que você tem ligado em cada saída. Vocês perceberam que a gente configurou no controlador só o valor do primeiro capacitor, só o valor do C1, certo? E com base nesse código de sequência de saída, o controlador, ele pressupõe, ele sabe o que você tem nas demais saídas. Por quê? Olha como é essa tabelinha aqui, pessoal. Está no manualzinho que acompanha o controlador. Se você colocar o programa 1 e você setou o primeiro capacitor com o valor 1,
o controlador já sabe, de acordo com esse código, que todos os demais capacitores, até o C12 nesse caso, ou o C16, quando for 16 saídas, possuem o mesmo valor. Então eu disse, o meu primeiro capacitor é 5 kVr. Então o controlador pressupõe que o segundo também é de 5, o terceiro de 5, o quarto de 5, o quinto de 5, e assim sucessivamente até a última saída. Se eu setei, por exemplo, o PR3, o programa 3, coloquei o valor do primeiro capacitor como 5, o controlador sabe que o segundo capacitor ele tende a ser um de 10, o terceiro tende a ser um de 20, o quarto a ser um de 20, o quinto a ser um de 20 e assim sucessivamente até a última saída. Se eu escolher, por exemplo, o código de sequência de operação PR4 aqui, pessoal, e botei 5 kVr aqui no primeiro capacitor, no C1, então o controlador sabe que o segundo é um de 10, o terceiro é um de 20, o quarto é um de 40, o quinto é um de 40 e assim sucessivamente até a última saída. Certo, pessoal? Então, de acordo com essa tabelinha aqui, com o valor do primeiro capacitor, você prediz para o controlador quais são as outras saídas que tem disponível, né? Aqui tem mais uma parte no manual que tem uma tabelinha bem simples de entender. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Tem até um exemplo. É uma tabelinha que é um código binário de acionamento. Para quem já estudou números binários, vai conseguir entender um pouquinho melhor como é que funciona aqui. Vamos supor, pessoal, que você configurou o valor do primeiro kVAR, o valor do primeiro capacitor 5 kVAR, e você escolheu o código de sequência de operação PR3. Vamos voltar aqui no PR3. O PR3, então, se eu disse que é 5 o primeiro, o controlador pensa que o segundo vai ser um de 10, o terceiro vai ser 4 vezes o primeiro, então vai ser um de 20, 20, 20, 20, assim sucessivamente. Voltando aqui no nosso código binário aqui, como é que ficaria? Vou tirar o controlador aqui para o ladinho. Fica mais fácil aqui. Olha só, pessoal. Então eu disse que o valor do primeiro capacitor é um de 5. Escolhi o código de sequência de operação PR3. Então o controlador sabe que o primeiro é um de 5, o segundo é um de 10, o terceiro é um de 20 e o quarto é um de 20. Imagina que eu só setei 4 saídas. Então, quais são as alternativas de chaveamento que o controlador tem? Ele pode fazer 5 kVAR ligando só a primeira saída e deixando as outras desligadas. Ele pode fazer 10 kVAR e ligar 10 kVAR ligando só a segunda saída, deixando as demais desligadas. Se ele precisar, ele pode fazer 15 kVAR, ele pode ligar 15 kVAR, ligando a primeira saída e a segunda saída. Se ele quiser fazer 50 kVAR, ele consegue? Consegue, porque ele vai ligar a segunda saída, a terceira saída e a quarta saída, certo? Então, aqui está bem simples de entender para que serve esse código de sequência de operação. Com base no primeiro capacitor e no código de sequência de operação, o controlador pode montar essa combinação aqui de kVAR para poder ligar na instalação de acordo com cada momento. A instalação agora necessita de 25 kVAR, está nessa configuração aqui. O controlador vai chamar o quê? Ele vai chamar o primeiro estágio, que é o C1 5 kVAR, e vai chamar o terceiro estágio, que é um capacitor de 20 kVAR, certo? Mas o que vai acontecer, pessoal, se, por exemplo, ele não fechar essa configuração aqui? Você colocou tudo capacitor de 5 kVAR lá nas saídas e configurou aqui o PR3. Não tem problema, ele vai tentar chamar, ele vai fazer a comparação do fator de potência. Caso ele não encontre um valor adequado, ele vai ligar o próximo e vai fazendo comparação até atingir o valor que ele precisa fazer a correção. Então, se você fazer tudo certinho, configurar tudo certinho, a tua correção vai ficar mais estável. Então, a tendência é ele ligar menos vezes os capacitores, os capacitores vão durar mais tempo. Agora, se você acabar fazendo errado, botei tudo de 5 kVAR lá embaixo e setei aqui o PR3, não tem problema, ele vai também ligar, porque ele vai tentar buscar o fator de potência de 0,95, que é o que a gente configurou lá no parâmetro de fator de potência. Certo, pessoal? Então, se puder, respeita essa tabelinha, esse código de sequência de operação,
porque daí você vai ter uma resposta melhor da tua correção e do teu controle, né? Então acho que basicamente é isso, pessoal, nessa questão desse controlador aqui. É um equipamento bastante simples, tá? Um equipamento bastante completo, tá? Com preço super acessível no mercado. Tome cuidado principalmente com essa questão que eu falei lá no início, que é a posição do TC em relação às fases de alimentação. Não pode estar na fase de alimentação e tem que estar na entrada geral da fábrica. Faz a configuração conforme eu disse aqui e com certeza vocês não vão ter problema. Caso mesmo assim tiver alguma dificuldade, quando estiver na frente do controlador na fábrica, dá uma ligadinha para o pessoal na Brasiltec e eles vão ajudar vocês. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Um abraço.